edificação, sobretudo de glorificação do nome do Senhor, a quem tanto amamos e servimos. Eu pude olhar aqui alguns queridos nossos e, com certeza, me alegrar. Já temos a presença do nosso devocionalista, também do nosso palestrante, e somos gratos a Deus pela vida dos dois e também agradecemos aos dois pela fineza e carinho de responder positivamente ao convite da nossa academia. Pude também rever confrades queridos, confreiras queridas, e a alegria do coração é imensa e o desejo também muito grande de termos uma noite de celebração muito especial. Neste momento nós vamos orar, pedindo as bênçãos de Deus para a nossa reunião. Quero convidar o nosso ilustre confrade Eduardo Mair para nos conduzir ao Senhor neste momento de intercessão, de oração, súplica ao Senhor por nós, pelo encontro, pela academia, pelos projetos, mas também pedindo a Deus que esteja cuidando de nossos familiares, nossas igrejas, nossos ministérios. Momento de intercessão. Senhor Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua presença. Tu te fazes presente sempre que nós nos reunimos na tua academia, porque tu és bom, tu és justo, generoso, leal, e tu nos orientas sempre no sentido de nos tornarmos pessoas melhores. Orienta a cada um de nós na nossa vida pessoal. Fazer com que nós possamos ser também vaso de bênçãos para os nossos familiares, para aqueles que nos querem bem e aqueles a quem nós queremos bem. Orienta-nos agora, nesse momento de louvor, de adoração, e fazer com que essa reunião que aqui estamos realizando seja coberta com as tuas bênçãos, com o teu amor. Amém. Em nome de Cristo Jesus, orienta-nos, beneficia-nos com os teus ensinamentos e faz com que aquele que usar da palavra seja realmente um mensageiro da tua paz, do teu nome. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém, Senhor. Quero, nesse momento, convidar os irmãos para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
desafia o nosso peito à própria morte. Ó Pátria amada, imortalhada, salve, salve, Brasil nos ouve dentro do raio vivo, de amor e de esperança prevalece, sem teu famoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, una caruca sempre estrelado, indico verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. A certeza, a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, que teme e vende agora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Nós vamos também agora orar a Deus pedindo pela pátria brasileira. Estamos vivendo um momento difícil, mas a bênção do Senhor tem sido maravilhosa sobre nós. E vamos orar pedindo a Deus para que continue tendo misericórdia do nosso Brasil, das autoridades constituídas. Vamos pedir ao Senhor também pelo nosso povo. Desejo convidar para essa oração a irmã Iraci Leite. A irmã Iraci. Estou presente. Por favor, irmã Iraci, uma alegria tê-la conosco. Prazer também. Convidá-la para a senhora orar neste momento pela pátria, pelas autoridades, pelo povo brasileiro, as igrejas do Senhor, por nós, por todos nós. Vamos orar. Vamos orar. Glorioso Deus, nosso eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós te adoramos nesta hora, Pai, por este momento precioso, quando estamos unidos com o mesmo espírito de adoração e de louvor ao teu santo nome. Queremos colocar nas tuas mãos, ó Deus, a nossa pátria, o nosso Brasil. Queremos colocar nas tuas mãos as autoridades constituídas. Senhor, suplicamos pela tua misericórdia, que tu abençoes os nossos governantes, que eles, ó Deus, tenham a tua visão, que eles recebam de ti a orientação necessária para conduzir os destinos da nossa pátria. Ó Deus, nosso Pai, nós clamamos, Senhor, pelo nosso povo sofrido, por este momento tão difícil de pandemia, tantos problemas, Pai, mas, ó Deus, nós confiamos na tua justiça, na tua misericórdia e no teu amor para com a nossa pátria. Por isso, Senhor, nós a colocamos nas tuas mãos e oramos com perdão dos nossos pecados,
em nome de Jesus. Amém. Amém. É sempre um prazer imenso, estou aqui olhando, vendo a irmã Ruth, também Eliude, o Assir Jerome, o Damir Ferreira. Que prazer, não é? Que alegria olhar, ver o colega recuperado, graças a Deus, uma alegria imensa. Também o pastor Adilson, nosso preletor de hoje. Quem mais? Pastor Elton, a irmã Nancy, não é? A irmã Nancy está ali. Quem mais está aí? Não sei se deixei de mencionar o Eduardo. Quem mais? Araci Leite, o Assir, já falei. Mais alguém? Uma satisfação, prazer imenso. Deus abençoe todos vocês. Vou passar a palavra ao nosso devocionalista para nos conduzir nesse momento. Com a palavra, o pastor Assir. Olá, meus irmãos confrades, minhas irmãs confreiras, pastor Vanderlei, que a graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês. Sinto-me alegre e privilegiado de compartilhar deste devocional com os irmãos, na convicção de que Deus tem sempre algo a falar conosco, a ministrar em nossos corações. Para realizar esse devocional, eu gostaria de ler um texto que está na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada, que é uma tradução um pouco recente. Diz o seguinte, a palavra de Deus: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, diante do tema que logo mais o pastor Adilson vai falar, eu também queria ficar na mesma sintonia sobre ministérios, sobre desafios para nós neste tempo presente, como ministros de Cristo. E a partir desse texto eu quero refletir algumas coisas. É bom sempre lembrar, eu sempre gosto de lembrar, um pouquinho da história do texto para a gente chegar no contexto, né? Essa é uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo entre o ano 50 e 51, possivelmente, na segunda viagem missionária. E essa carta foi escrita, junto com a segunda carta, possivelmente ali entre o ano 54 e 57. Todos nós, creio eu, sabemos dos problemas que nós tínhamos em Corinto. Teríamos que fazer uma lista extensa aqui dos problemas desta igreja, mas para este momento vale a pena citar alguns. Primeiro deles eram os problemas litúrgicos, os problemas morais, os problemas de comportamento que existiam dentro da igreja. Mas tem algo que preocupa ainda mais o apóstolo Paulo no decorrer das duas cartas. É a divisão na liderança. Nós vamos lembrar da divisão que há entre aqueles que seguem Paulo, os que seguem Pedro, os que seguem Apolo, e aqueles que dizem não seguir ninguém, mas seguem a Cristo. Então, há uma divisão em relação à liderança na igreja de Corinto, há uma rejeição ao apostolado de Paulo,
Fato é que ele chega a escrever que, em alguns momentos em suas cartas, que escrevia naquele momento com lágrimas, e na segunda carta ele chega a dizer que evitou ir em Corinto, para não ter que enfrentar aquela situação e encontrar os irmãos naquela circunstância. Então, há uma realidade aqui desafiadora para um ministro de Cristo, para um líder da igreja, dentro de um contexto histórico dos problemas da igreja, mas também em relação a como aquele ministro deveria se portar dentro daquele contexto. E é por isso que em vários momentos da carta, tanto da primeira quanto da segunda carta, Paulo vai defender o seu apostolado. Exatamente nesse capítulo aqui, no capítulo 4 da primeira carta, Paulo está apresentando o que a gente poderia chamar de evidências daquele que serve a Deus, do ministro de Cristo, do encarregado, do dispenseiro de Deus, né? E aí nós entramos, então, nesse texto que lemos agora há pouco, que eu queria trazer algumas lições rápidas aqui nesse contexto. Primeiro, a imagem que passamos para este mundo, a imagem que passamos para a igreja. O primeiro versículo, Paulo vai destacar aqui que as pessoas, que todos nos considerem como ministros de Cristo. Uma coisa é a percepção que nós temos, outra coisa é a percepção que os outros têm. Ainda que às vezes nós possamos falar, olha, eu não me preocupo com o que os outros estão pensando de mim, importa o que eu sei de mim mesmo. Ainda que eu entendo essa colocação, mas a verdade é que como ministros de Cristo, como responsáveis de anunciar a mensagem, o evangelho, a verdade é que nós precisamos sim também nos preocupar com o testemunho que damos fora, com a imagem que se tem dos ministros de Cristo. E Paulo, ele não deixa isso vago, ele vai dizer duas imagens que devem prevalecer na vida daquele que é ministro de Cristo. A primeira delas, ele diz que os homens devem nos considerar como ministros, e ministros, aqui o termo grego é huperetes, que é muito diferente da compreensão que nós temos hoje na língua portuguesa, no nosso contexto aqui no nosso país, em relação ao que é ser ministro, né? Parece que ser ministro é algo de uma grande posição, de grande autoridade. Contudo, o termo no grego, ele transparece outro aspecto, parece que oposto, porque huperetes é criado, é servo, é remador de baixa categoria. Eu me lembro aqui do filme Ben-Hur, quando aqueles remadores ficavam embaixo, né, lá no navio, e navegando, e o comandante está lá em cima, mas os escravos, remadores, estavam lá embaixo. Então, isso são huperetes, né? É alguém de baixa categoria, é um assistente, é um ajudador. O que Paulo está nos ensinando aqui é que, nesse tempo, nós devemos resgatar essa imagem de que nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós somos também, o outro aspecto que ele coloca aqui, encarregados. Algumas traduções usam o termo dispenseiros, e aqui o termo no grego é oikonomos. Oikonomos é um administrador, é alguém que tem uma grande responsabilidade, um dispenseiro, que vai na dispensa de Deus, pega o que precisa ser dispensado às pessoas. Então, é alguém que, perante o seu Senhor, ele tem uma grande responsabilidade. E Paulo está dizendo qual é essa responsabilidade: de dispensar, de entregar os mistérios de Deus. Em relação aos escravos, um oikonomos é a mesma coisa, ele também é um escravo, mas ele é superior porque ele está a serviço, direcionado, escolhido pelo seu próprio Senhor. Então, huperetes e oikonomos, são dois exemplos do que nós devemos ter em nossa mente nos dias de hoje, principalmente diante da realidade da Igreja Evangélica Brasileira, do cristianismo do Brasil, em que essa imagem, por vezes, se perde, né? Nós precisamos resgatar esse lugar de serviço e de servo, com grande responsabilidade, servindo da maneira que Deus espera de nós. O que nós devemos servir? O que deve ser a nossa prioridade?
Às vezes nós estamos fazendo o que Deus não mandou fazer e às vezes estamos deixando de fazer coisas que Deus mandou fazer. Aqui ele diz que nós devemos dispensar os mistérios de Deus. O mistério, né, não é algo, aqui no contexto do Novo Testamento, não é algo mais escondido. Não faz parte de um romance da Agatha Christie que a gente tem que descobrir o mistério só lá no final, no último capítulo, talvez nas últimas páginas. Não, mistério aqui é muito mais do que isso. Mistério já foi revelado. Mistério no Novo Testamento é o evangelho que foi descoberto, que no Antigo Testamento era algo ainda encoberto, era uma figura, era uma sombra. Mas agora, em Cristo, ele foi revelado. Nos evangelhos, nas várias cartas de Paulo, a Bíblia vai dizer que esse evangelho foi revelado e que Cristo é o evangelho. Paulo nos diz isso em Efésios capítulo 1, versículo 9. Ele nos revelou o mistério. E também vai dizer em Colossenses 1, 24 a 27 o seguinte: alegro-me, agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O que é isso? O que ele vai levar como cumprimento dessa palavra? O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldades, nós continuamos com a mesma missão e com o mesmo compromisso: anunciar o evangelho de Cristo Jesus, o puro e genuíno evangelho de Cristo Jesus. Essa é uma primeira lição desse texto. Uma segunda lição, eu pulo agora para o versículo 3, que aqui Paulo vai destacar algo muito interessante dentro desse contexto que vivemos. A mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. O que nós temos aqui é Paulo falando de 3 tipos de julgamento: ser julgado pela igreja de Corinto, ser julgado por um ambiente externo, pelo tribunal externo, ou ele mesmo se julgar. Né? Eu entendo aqui que nós temos uma grande lição para nós nesse tempo, de ter resiliência nas pressões que enfrentamos muitas vezes dentro da igreja. Porque na igreja tem gente que gosta da gente, tem gente que não gosta da gente. Tem gente que está, muitas vezes, apoiando o ministério, muitas vezes não. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Nós precisamos aprender a lidar com essas circunstâncias de dentro da igreja. Mas também existe uma pressão externa do mundo, e nós temos visto isso na mídia, nós temos visto isso com acusações, com afirmações, às vezes, equivocadas sobre a igreja, sobre a realidade, sobre a verdade. E também, claro, eu acho que pior ainda do que estas 2 pressões, interna e externa, é a pressão pessoal, né? Como exercer o ministério de forma eficaz num tempo desafiador como esse que nós estamos vivendo. Nós precisamos entender e focar no Senhor para encontrar uma resposta. Como nós podemos fazer isso? E aí eu retorno ao versículo 2. Ele dá a resposta aqui. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Ah, que maravilha! Porque aqui Paulo está ensinando, olha, mesmo em meio à pressão, mesmo em meio a todas as dificuldades que qualquer ministro de Cristo vai enfrentar, ele precisa ser encontrado fiel. Encontrado aqui, o termo eurístico é encontrar por acaso. É como chegar de surpresa para encontrar. E ser fiel aqui representa ser fiel no desempenho de uma missão, no nosso chamado, no chamado que Deus nos deu. Fiel em relação à fé que nós nos comprometemos. Fiel em relação à palavra de Deus, à pregação da palavra de Deus. Se faltar a fidelidade, a verdade é que as outras qualidades também perdem
o seu valor. Então, em meio a toda a dificuldade desse tempo, que sejamos encontrados fiéis. É claro que nós somos limitados, somos seres humanos, nós falhamos, às vezes até ansiamos fazer mais, ser um ministro melhor, desenvolver melhor o ministério, mas nós falhamos. E assim eu aprendo que nós só conseguimos ser ministros e dispenseiros fiéis por causa de Cristo e na cruz de Cristo. Afinal, ele é o sumo sacerdote fiel, ele é o ministro fiel, como vai nos dizer Hebreus capítulo 4, versículo 14 e versículo 15. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 a 6, diz que é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. E para finalizar, meus irmãos, o último versículo nos traz duas verdades, que Deus vai trazer, vai revelar tudo que está oculto nas trevas, mas também vai manifestar os desígnios dos nossos corações. Para aqueles que são encontrados fiéis, que estão exercendo o ministério de forma fiel, Deus vai revelar isso no último tempo. E será o trabalho das nossas mãos que será apresentado ao Senhor. Nós, com isso, aprendemos aqui no verso 5, que nós não podemos agir de forma precipitada, antes do tempo, aprender a analisar, aprender a julgar todas as coisas. Porque nós devemos saber também que Deus sonda os nossos corações, a verdade dos nossos corações, a idoneidade da nossa caminhada ministerial. E Deus não esquecerá do nosso trabalho. Aqui ele diz que nós vamos receber o louvor da parte de Deus, e louvor é epainos, é aprovação, é recomendação de Deus. Ou seja, em tudo que nós estamos fazendo nesses tempos difíceis, a certeza é que Deus está olhando e ele há de recompensar, ainda que essa não seja a nossa motivação e não deveria ser, ele há de recompensar cada um de nós em cada um dos nossos trabalhos, dos nossos respectivos trabalhos. Com isso, eu termino dizendo que o nosso ministério, na verdade, não é nosso, mas é dele, é Deus que nos deu essa responsabilidade de levar à frente essa mensagem, e é para ele, é por causa dele que nós fazemos todas as coisas. Eu tenho convicção que a ELB também tem esse mesmo propósito, de servir a Deus, de glorificar o nome de Jesus, por meio de todas as atividades que nós realizamos. E certamente, Deus está olhando tudo isso e há de recompensar esse trabalho para a glória dele. Que Deus abençoe a todos vocês. Foi um prazer estar com vocês e que juntos possamos ser ministros de Cristo até o final, fiéis a ele, e que ele nos encontre Amém. fiel na nossa caminhada. Deus abençoe. Amém. Amém. Pastor, nós não estamos te ouvindo. Estava dizendo que desejo ao ilustre confrade, pastor Assir, as bênçãos de Deus sobre a sua vida e o seu ministério. Palavra abençoadora, apropriada e de edificação para todos nós. Um grande abraço, Deus abençoe o irmão. Nós vamos passar agora o momento de louvor ao Senhor através dos hinos, da música, e o pastor Hugo Campos vai nos conduzir nesse momento de adoração ao Senhor com os nossos hinos. O vento ouça a sua voz, Deus ouve. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre a terra e mar, tudo
Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Luz de alegria possa então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos, todos, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz, foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor, por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor. Quero também desejo também agradecer ao pastor Hugo. Pastor Hugo pela participação, louvor que traz enlevo ao nosso coração. Deus abençoe, pastor Hugo, a sua vida, a sua família, o seu ministério. Vamos agora passar ao momento da palestra com o nosso querido
palestrante, o pastor Adilson Santos, amigo querido, presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e também o diretor executivo da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Pastor Adilson, um obreiro dedicado à causa do Senhor, tem sido bênção para o reino de Deus. E um fato interessante que um titular da nossa academia e também foi presidente da mesma, foi fundador da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, o Souza Marques, José de Souza Marques, fundador da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, foi presidente da academia e foi patrono, é o patrono da academia, trazendo esse fato histórico para linkar aí com a participação da nossa querida ordem na pessoa do ilustre presidente. Pastor Adilson, é um prazer imenso recebê-lo em nossa academia, ouvi-lo, que Deus o abençoe rica e abundantemente. Estamos aqui ávidos por ouvir aquilo que Deus tem para nos falar através do irmão. Deus o abençoe entre nós, uma honra tê-lo aqui e ouvi-lo de igual modo. Boa noite, pastor Vanderlei. Eu espero que todos estejam ouvindo bem e também vendo, né, a nossa imagem. Hoje a gente está aprendendo com as várias tecnologias, então a gente tem que ser o cameraman, a gente tem que fazer o som, a iluminação, e todo mundo está aprendendo, mas eu quero, confiado que todos estão me ouvindo e vendo bem, agradecer, pastor Vanderlei, pelo convite, que é uma grande honra falar aos acadêmicos, às acadêmicas, e eu não tenho, pastor Vanderlei, o linguajar próprio da academia, né? Eu, desde o começo aqui, estou vendo como é que vocês se referem, mas eu vou me ater, então, naquilo que eu conheço. Mas muito obrigado, pastor Vanderlei, por esse convite. Quero saudar também a professora Nancy, a professora Iraci Leite, que também fazem parte aí da academia, e também pastor Dami Ferreira. Pastor Dami Ferreira foi meu professor no Seminário do Sul, na matéria de evangelismo urbano. A gente aprendeu muitas coisas interessantes ali no Rio de Janeiro, de maneira que muito bom rever pastor Dami Ferreira. E saudando assim também todos os outros participantes da academia e aqueles que, porventura, a gente vai ter o alcance neste momento. Foi-me solicitado, pastor Vanderlei e os demais, para abordar o tema sobre a igreja no período pós-pandêmico e as novas demandas do ministério pastoral. Antes da gente entrar no tema, saudação dos 14.015 pastores batistas em todo o território nacional, nos 26 estados, no Distrito Federal, um tempo bastante desafiador. A saudação também da nossa Convenção Batista do Estado de São Paulo. Temos hoje 1.800 igrejas e congregações espalhadas por todo o nosso estado. Esse tema, então, a igreja no período pós-pandêmico e as novas demandas do Ministério Pastoral, a gente já está lidando com essa pandemia há um ano. Interessante que é exatamente um ano a gente foi surpreendido. Foi uma surpresa. A tragédia tem esse componente de chegar sem avisar, ela não manda recado, ela chega, ela se instala e ela desestabiliza, e nós tivemos que reagir naquela situação. Quero confessar que quando nós tivemos o primeiro lockdown, a primeira restrição ali, eu imaginava comigo que nós teríamos 15 dias de distanciamento social. E eu disse para a minha equipe no escritório, olha, não, logo tem imunidade de rebanho, abril está tudo em ordem. E nós fomos avançando durante o ano, uma melhora no segundo semestre, as coisas estão agora intensificadas e tendo que lidar novamente com isso. Isso traz desafios a todos nós. É um desafio à pessoa humana, individual, eu e você, desafio às famílias, desafio às igrejas e a nós que somos líderes do povo de Deus, que temos que lidar com essas situações e conduzir, então, a igreja neste processo. A gente entende que vai chegar um momento pós-pandemia, vai chegar um momento do novo normal,
mas a gente ainda está convivendo com a pandemia. Então, o desafio é de passar por ela, mas preparar, pastor Vanderlei, a igreja para esse novo normal, aquilo que nos espera depois que houver, na minha concepção, as vacinas, ou mesmo um remédio que seja descoberto, ou mesmo uma cura sobrenatural, mas que a gente possa viver sem estas restrições e estas perdas tão enormes que estamos tendo aí por todo o nosso Brasil. Eu alistei aqui alguns problemas que nós estamos vivendo para pensar nesse tema, que é um desafio a todos nós, e o primeiro deles eu quero colocar apenas para sinalizar. Nós não vamos aprofundar esses temas, mas eu tenho uma outra proposta com 3 abordagens. Mas o primeiro desafio que eu vejo, e não é em ordem de importância, é que nós temos que conviver agora com o paradigma do templo. Nós somos evangélicos históricos e pentecostais aqui. Eu estive olhando a composição da Academia Evangélica de Letras, e mesmo históricos ou pentecostais, nós temos esse paradigma do templo. As coisas acontecem no templo. Ainda que o Brasil passe, antes da pandemia, já por uma transição de muitas igrejas tendo a comunhão no ambiente das casas, as várias maneiras de evangelizar através de pequenos grupos familiares e outras situações, nós tínhamos muito mais, de maneira mais intensa, a questão do templo, onde tudo acontece. E com esta situação, nós ficamos sem o templo e estamos tendo que exercer aquilo que a gente prega, aquilo que a gente pregava. Salvo engano, a maioria de nós aqui sempre ensinou que nós somos a igreja, que a igreja não são as paredes, a igreja não é constituída do recinto. O recinto é um lugar de adoração, é onde a gente se reúne. E quando a igreja se reúne, o lugar se torna santo pela própria presença de Deus entre nós e por aquilo que a gente eleva aos céus. Mas como ser igreja sem ter o templo? E aí a gente lembra da igreja perseguida na China, a gente lembra de contextos que eu tive a oportunidade de conhecer também em África, igrejas embaixo de árvore, ou na própria Índia, situações que a igreja não tem condições de ter o templo. A própria igreja primitiva avançou na história durante muito tempo sem este ajuntamento. Então, este é um desafio. Não estou dizendo que os templos deverão ser desvalorizados ou retirados, não é isso. Mas aprender também a ser igreja, exercer o nosso papel, não deixar de adorar a Deus, adorar nas casas, usar as várias plataformas que temos, isso se torna, então, um desafio. Interessante que, como exemplo, eu recebi um vídeo hoje do prefeito de Aparecida do Norte. O prefeito da cidade de Aparecida do Norte, a basílica daquela que é denominada a padroeira do Brasil está lá. Vocês conhecem muito bem a Romaria, e o prefeito fazendo um apelo veemente. 70% dos moradores de Aparecida do Norte estão vivenciando dificuldades financeiras porque não tem Romaria. E a Igreja Católica tem esse costume da Romaria, e a cidade vive, então, no entorno destas romarias, tendo o seu sustento, os comerciantes, e o prefeito pedindo cestas básicas, mobilizações para que levem alimentos e ajuda a cidade de Aparecida, que agora não pode se reunir os católicos naquele templo. Então, a gente observa estas situações e é um desafio para nós. O segundo que eu alistei aqui é o desafio da atuação digital da igreja, que nós tivemos que aprender. Alguns pastores, no nosso contexto batista, tiveram muita dificuldade, outros menos dificuldades, mas as igrejas precisaram migrar para o ambiente digital para comunicar graça, o evangelho, o conforto, o consolo. Foram momentos muito difíceis que nós experimentamos. E eu, como presidente da Ordem, também por amizade, fui instado no particular muitas vezes com o pastor dizendo: eu não sei fazer, eu não consigo pregar para a câmera. E eu disse: procure um adolescente da sua igreja, procure um jovem que seja high-tech,
peça ajuda e você entenda que ali é um instrumento para você falar. A igreja precisa ouvir a voz do pastor, nem que seja mandar uma foto nos grupos de WhatsApp com um áudio gravado, mas nós tivemos, queridos, que trabalhar nessa questão digital, e é o desafio que nós precisamos preencher este ambiente digital. Ainda ontem, numa reunião com a minha equipe de colaboradores da convenção, dentre algumas ações para esse Pandemia 2, que eu estou chamando, nós vamos precisar caminhar, pastor Vanderlei, para a produção de vídeos curtos e podcasts. Há uma descoberta hoje que as pessoas estão fazendo as tarefas no dia a dia e ouvindo com áudio os podcasts. Então, uma grande ferramenta de informação que pode servir para ensino é quando nós também estivermos produzindo discussões, debates, abordando temas, e que os membros das igrejas possam ouvir dirigindo o automóvel, nas tarefas de casa, em algum momento, selecionando temas pertinentes, e também vídeos, porque as pessoas não estão lendo, ainda que estejamos aqui entre os acadêmicos das letras, né, da produção dos livros, e eu gosto muito do papel, viu, gente? Estou aqui mostrando, eu não vivo sem papel, mas a gente precisa olhar o nosso mundo hoje também, que está muito mais digitalizado para que a gente possa atender essas demandas. O terceiro ponto é que há uma dificuldade hoje dos crentes que não querem voltar aos cultos presenciais. Isso tem sido uma grande dificuldade, não sei no contexto de outras denominações, posso falar pela minha, os pastores conversam, e há uma sinalização de que os crentes acostumaram com o sofá, acostumaram com a casa. E aí alguns têm a disciplina realmente, adoram, desligam tudo, participam do culto online, outros não têm essa disciplina, outros não acessam essas mídias, mas o que a gente observa é que algumas pessoas hoje, elas fazem de tudo, vão ao banco, vão à padaria, vão ao mercado, fazem caminhada, mas no domingo tem Covid dentro da igreja. Então, a gente sabe de alguns que não podem ir e não devem ir, grupo de risco, comorbidades, mas existe também um comodismo que a gente está percebendo de alguns que não querem retornar e usam como desculpa o Covid-19. Então, pastores e líderes hoje precisam aprender a despertar esse compromisso. Eu estava vendo uma reflexão do reverendo Augustus Nicodemos, falando do culto presencial, e ele associou com Abraão, e quando Abraão chegava no local, ele erigia a sua tenda, ele instalava a sua tenda, e a primeira coisa que fazia era um altar, e ali ele adorava, ele oferecia a sua oferta, sacrifícios, ele falava da graça, do amor de Deus para a família, para os empregados, para os habitantes de Canaã. Então, o culto precisa acontecer, e ele deve acontecer quando for possível realmente nas igrejas, e é preciso que a gente tenha essa disciplina de ir às igrejas. O domingo é o dia do Senhor, eu creio nisso, mas no momento em que as coisas se tornam mais difíceis, a gente tem que se adaptar. Mas é trabalhar a consciência da presença nos crentes que estão por todo o Brasil e também pelo mundo, perdendo o zelo pela casa do Senhor, e a gente precisa trabalhar esse ponto. Crentes digitais tem a ver também com esse tema anterior. Então, há um conceito que estão colocando aí da Home Church, ou Home Church, igrejas virtuais. Percebam que, logo, logo, há uma sinalização de algum líder ou pastor, eu não tenho informação se isso já está acontecendo, e que ele vai lançar uma igreja virtual. E ele vai dizer assim, olha, a igreja virtual, se você quiser participar, eu vou mandar um link com uma senha, eu vou pregar, ele vai selecionar grupos e cantores que possam estar ali, ele não vai ter uma cobrança, um pedido para que haja levantamento de uma oferta para construir um templo, e ele vai trabalhar virtualmente, mas ele vai mandar a conta bancária, vai ter um momento de dedicação, transferência, o Pix,
e ele vai receber o sustento, e ele vai pregar para as pessoas, vai aconselhar pessoas, mas nunca essas pessoas vão se reunir nesse modelo que nós temos. Então, a gente precisa observar tendências da sociedade também nesta direção. Uma preocupação minha, eu quero ter agora, pastor Vanderlei e os demais, muito cuidado ao tocar nesse tema, porque eu não quero favorecer nenhuma posição nem outra. Nós precisamos cuidar da polarização política dentro das igrejas, que está causando divisão em igrejas, intrigas entre os membros, ofensas entre os membros, e infelizmente acontece também no ambiente de pastores. Alguns que querem criticar o governo numa instância federal, outra numa instância estadual ou municipal. A Bíblia manda que a gente ore pelas autoridades. Os crentes podem ter a sua posição, fazer a leitura do ambiente que nós temos hoje, mas nós precisamos ter o amor acima de tudo, a não ofensa, o respeito àqueles que pensam diferentes. Então, os pastores e os líderes, essa igreja pós-pandemia, vai precisar também trabalhar esta situação dentro das igrejas. Em sexto, sinalizando ainda, eu vejo a dificuldade do empobrecimento de várias camadas de pessoas humildes da sociedade que as nossas igrejas estão inseridas. Nós temos igrejas evangélicas colocadas em áreas abastadas, gente AAA, de classe AAA, gente de classe média alta, gente de classe média, mas nós temos também igrejas nos contextos humildes, em comunidades. E estas igrejas estão sofrendo os impactos muito mais do que outras igrejas. E quando nós ficamos sem a reunião do templo, as igrejas não tinham nem como se sustentar por dízimos e ofertas. E o pastor não tinha nem condições de dizer assim, faça uma transferência bancária, porque nós temos crentes no Brasil hoje que não têm acesso digital, ele não tem acesso à internet, e alguns são até desbancarizados. E para sustentar a igreja precisariam da presença ou do dinheiro fisicamente. Então, nós ainda temos estes bolsões de limitação e de pobreza no Brasil, e nossas igrejas estão inseridas ali também. Precisamos descobrir uma maneira de atender a estas igrejas e também mitigar esses efeitos do empobrecimento do nosso povo nestas duas ondas da pandemia, mas que refletem também sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sétima sinalização inicial: intensificação dos problemas emocionais. As emoções são muito afetadas pela nossa sociedade hoje. O conceito de Zygmunt Bauman, da modernidade líquida, mesmo antes da pandemia, muita gente critica o Bauman, mas eu vejo que nós não podemos cobrar coerência de quem não tem o Espírito Santo, mas ele sinaliza um aspecto da sociedade em que esta sociedade líquida, que não se fala mais em pós-modernidade, mas a modernidade líquida, e o líquido ele é afetado, ele é mutante. Nós estamos numa sociedade mutante, relacionamentos não são duradouros, o casamento, as amizades, a pessoa deleta um amigo no Facebook, deixa de falar, esquece, gente que era muito próxima, daqui a pouco está tão distante que fica difícil até entender que um dia foi realmente um amigo. Então, estes problemas que nós temos hoje, que envolve também com muita informação na mídia, nós precisamos ser seletivos. Há muita informação e há uma pobreza de sabedoria. Então, a quantidade de informação circulando não favorece a sabedoria. E uma definição de sabedoria que gosto muito é que sabedoria aponta o caminho. Então, quando não há sabedoria, as pessoas estão perdidas sem saber para onde ir. E este reflexo da nossa sociedade afeta as emoções, as várias incertezas. E nós somos surpreendidos agora com esse vírus mutante, o aumento do número de contaminados, número de mortos, novamente uma restrição do convívio, das igrejas,
E nós temos muita gente adoecendo emocionalmente dentro das igrejas, e também pastores e líderes que estão doentes emocionalmente, desanimados, se sentem impotentes, pastores e líderes que estão como que com as mãos atadas, sem saber o que fazer. E nós precisamos, já neste contexto, mas também no contexto pós-pandêmico, ter soluções de aconselhamento, de alívio emocional, de amizade, para que estas situações também sejam diminuídas. E agora entrando em 3 conselhos para a igreja neste mundo pós-pandemia. O primeiro conselho é que a igreja pós-pandemia e seus pastores e líderes precisam exercer o ministério de maneira contextualizada. Nós precisamos entender que terreno estamos pisando. Nós precisamos entender que tipo de público a gente está se referindo, ou reportando, ou falando, ou querendo abordar. A nossa sociedade, como disse Mutante, ela tem se tornado muito diferente e muito fracionada. E, às vezes, a igreja precisa colocar uma linguagem que seja adequada àquele segmento, mas sem perder a consistência e os princípios bíblicos. E isso se torna um desafio à igreja pós-pandemia, a pastores e líderes. O grande exemplo que eu tenho é o exemplo do apóstolo Paulo, que era mestre em contextualização, era mestre na adaptação cultural. O texto clássico de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, que o Assir colocou aqui muito bem, várias informações sobre a igreja em Corinto, no capítulo 9, nós temos Paulo colocando a sua estratégia. A contextualização no ministério de Paulo é muito mais do que um aspecto, é a estratégia dele. E a estratégia de Paulo para atingir o mundo que não era judaico, o mundo que não tinha no seu background o ensinamento judaico, ele precisou fazer uma ponte. Eu gosto muito de pensar, pastor Dami, pastor Vanderlei e os demais, que Jesus Cristo não escreveu nada. Ele não deixou nada escrito. A única coisa que ele escreveu foi da areia, quando trouxeram aquela mulher acusada de adultério, injustamente, porque o homem não veio, né? A justiça já estava ali fracionada, a lei dizia que tinha que trazer os dois, eles trouxeram só a mulher, mas Jesus escreve na areia. A primeira pergunta no céu que eu vou fazer: Jesus, o que o Senhor escreveu? Eu vou fazer essa pergunta a Jesus lá no céu, quando chegar. Alguns dizem que ele fez uma lista de pecados, significativo que foram saindo um a um, né, dos mais velhos aos mais novos, indicando que quem já viveu mais já pecou mais. Não é que seja padrão, né? Mas, na verdade, Jesus não deixou nada escrito. E Paulo escreveu para dizer, olha, o que Jesus quis dizer é isso aqui. E ele fez a ponte deste evangelho do nascedouro judaico para atingir o mundo pagão. E a estratégia dele era a contextualização. Olha o que ele diz no capítulo 9, a partir do verso 19 da primeira carta à igreja em Corinto. Pois, sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível. Para os judeus, tornei-me judeu, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar participante. Então, Paulo coloca aqui o âmago, o cerne, a estratégia dele para evangelizar os povos, e ele sabia, em cada momento, usar a linguagem. Ele sabia usar a linguagem dos filósofos lá no Areópago. Ele sabia usar a linguagem dentro da sinagoga. Ele sabia usar a linguagem à beira do rio com as mulheres. Ele sabia usar a linguagem dentro do cárcere, na presença de reis e governantes. Então, nós precisamos aprender muito com Paulo. Quando a gente pensa em contextualização, nós temos, no contexto missiológico,
os níveis de contextualização. Alguns aqui têm um conhecimento talvez mais aprofundado a respeito disso. A professora Nancy Duzilek foi nossa gerente de missões na Junta de Missões Mundiais, à época de pastor Valdemiro. Então, quando a gente pensa em níveis de contextualização, a gente tem C1, C2, C3, C4, C5, C6. São os níveis de contextualização, e cada um deles apresentam a aproximação cultural que é preciso ter para a pregação do Evangelho. Muito mais no contexto transcultural, missiológico, você tem uma realidade de estar vivendo numa cultura, a exemplo de um brasileiro que está aqui, ele cresceu, ele tem o seu idioma próprio, ele tem a sua culinária típica, ainda que o Brasil tenha várias culinárias, ele está acostumado com o clima, com uma vestimenta, então ele vai para um outro lado do mundo e ele vai se aproximar daquela cultura a partir do idioma e tudo mais. Então, gosto muito do nível de contextualização C4, acho que é o mais equilibrado. O C5, em algumas situações é possível, o C6 eu não concordo, porque o nível de contextualização 6 vai dizer que esse missionário, esse que faz abordagem cultural, se torna igual àquela cultura. E eu entendo que ninguém pode se despir da sua herança étnica, familiar, linguística, completamente. A gente tem o accent, o sotaque que vai permanecer com a gente tem a resistência até física que fomos acostumados em um meridiano do planeta. Então, quando o missionário diz, você C6, é aquele missionário, desculpem o termo, que chega na aldeia indígena e o índio está pelado. Ele fala, então vou tirar a roupa. Aí ele tira a roupa porque ele quer ser índio também. Aí o índio olha para ele e fala, por que você está tirando a roupa? Ele fala, porque eu quero ser índio. Aí ele falou, você pode tirar a roupa, mas você é branco por dentro. O índio mesmo vai dizer que ele nunca vai conseguir ser índio, que ele vai conservar alguma coisa dentro dele. E Paulo tinha essa expertise de uma proximidade. O brasileiro tem, segundo os missiólogos internacionais, a maior capacidade de aproximação cultural dentre todos os povos. E nós temos que traduzir esse conceito de aproximação cultural para o dia a dia do Brasil, para o dia a dia das igrejas. A cidade é diferente, os bairros são diferentes, falar com pessoas, as pessoas são diferentes. E nós precisamos, então, fazer este exercício, mas não abrirmos mão dos princípios bíblicos. Uma outra contextualização tem a ver com a contextualização que a gente faz com respeito ao culto. Alguém aqui vai lembrar, se você puder dar um sinal assim com a mão, daqueles que eu estou vendo, um momento quando era proibido bateria no culto. Quem lembra? Quando as igrejas, na sua grande maioria, proibiam, né, a bateria. Hoje nós ainda temos igrejas, podemos ter igrejas que proíbem as baterias, mas na sua grande maioria no Brasil evangélico isso já é uma coisa para alguns do passado. O atabaque, pastor Dami, seria uma profanação, o atabaque. Hoje a gente vê o atabaque como um instrumento de percussão, em muitas igrejas não há dificuldade. Aí você pega o piano, e aí alguns querem dizer que o piano é sacro. Gente, no passado, o piano era o instrumento do cabaré, do salão americano. Aí você vai lembrar. Eram aquelas bailarinas que tinham lá o faroeste. E, neste momento, o piano não foi rapidamente para dentro da igreja, porque ele era um instrumento profano. O acordeon se tornou muito mais, com uma penetração maior do que o próprio piano. Mas hoje nós temos aí situações que são vencidas. Há um fato histórico muito interessante nos nossos primórdios batistas, porque no início, principalmente quando o evangelho, no nosso contexto batista, voltou, segundo creio, de Amsterdã e voltou da Holanda, os separatistas ingleses, e depois nós tivemos o Mayflower, os pais peregrinos foram aos Estados Unidos, mas quando o evangelho foi vencendo a oposição anglicana e se expandindo pela Europa e no contexto da Inglaterra, nos cultos batistas não podia ter música, era somente oração e pregação.
e era pregação de 2 horas, por isso que eu vou falar aqui 1h30. Estou brincando. Mas era o sermão, que era a grande parte do culto, e orações e leituras de textos, mas não havia música. E um pastor batista, pasmem, ou fiquem surpresos, se for o caso, demorou 20 anos para introduzir música no culto batista. E ele foi trabalhando com paciência e tudo mais, e a igreja não tolerava, não aceitava. Até um dia que ele descobriu um texto e falou assim: temos uma base bíblica aqui que vem de Jesus. Então a gente vai ter música dentro do culto. Ah, mas qual é? Depois da ceia, Marcos, no capítulo 14, o texto diz: e tendo cantado um hino, subiu ao Monte das Oliveiras. E ele falou: está aí a base bíblica maior, porque Jesus cantou e nós vamos cantar. Só que muitos não aprovavam. Então, quando tinha ceia, só podia cantar no dia de ceia. E quando celebrava a ceia, que terminava, porque Jesus cantou depois da ceia, ele dizia assim: agora nós vamos cantar. Quem discorda pode sair, quem concorda permaneça. E um grupo saía, como bom batista, outro grupo ficava, e assim nós tivemos essa caminhada inicial para poder termos a questão da música no culto. Tem a ver com essa contextualização, tem a ver com o microfone. Antigamente, o pregador, bom pregador, não usava o microfone. Ele, numa praça, levantava a sua voz, uma voz que era magnética, que atraía as pessoas. Ele tinha um raciocínio lógico, ele conseguia prender a atenção, e ele colocava o plano de salvação, quantas pessoas se converteram. Mas hoje também é possível o uso de microfone. Alguns usam o microfone de lapela, eu não acostumo muito com aquela lapelazinha aqui do lado, outros estão usando. Então a gente vê essa contextualização avançando também nos equipamentos que a gente usa no culto. E quero dizer isso para falar de cultos online. Por quê? Nesse grande segmento evangélico brasileiro, nós temos ainda alguns que não aprovam o culto online. E se houver uma restrição da presença, não quero tratar aqui na polêmica da proibição, desobediência civil, nada disso, mas algumas igrejas ficam desassistidas porque nós temos líderes que não concordam com os cultos online. Então, nada substitui o presencial, eu entendo, mas momentaneamente, circunstancialmente, a igreja, na minha visão, pode ser assistida espiritualmente e pode adorar da casa, da onde estiver, colocando o sentimento do seu coração, a gratidão a Deus. O pastor pode pregar, pode aconselhar, reuniões de liderança, assembleias virtuais, mas que não seja duradouro, mas que seja por um momento. Então, a gente precisa também se contextualizar a respeito disso. Aí nós temos ceia online. Eu não quero aqui polemizar com os nossos queridos acadêmicos, mas nós tivemos, então, a aderência de boa parte do povo evangélico a celebrar a ceia online. E aí o membro estava na casa, o pastor Dami está ali observando atentamente, a pessoa em casa prepara o cálice, o pão, o pastor está num outro local, e aí temos a ministração e eles participam. Eu, pessoalmente, inicialmente tive muita resistência, mas como na minha função eu não estou pastoreando uma igreja local, como pastor presidente e pastor principal, eu guardei a minha posição. Só que nessa função eu precisei ser interino de uma igreja nesse período. E quando cheguei na igreja, a igreja já tinha essa prática da ceia online. Então, por entender que a ceia ela é direcionada e conduzida, liderada pela igreja, e se não há nenhum tipo de resistência, eu não tenho dificuldade. O problema é quando o pastor instala a ceia online e tem um diácono que diz: eu sou contra, vou sair da igreja. E aí é preciso ter também um equilíbrio nessa tomada de decisões, de analisar o cenário da sua igreja, de trabalhar essa conceituação ou mesmo deixar de ter em prol da igreja. Mas nós temos esse desafio hoje. Concílios online, no ambiente batista, estamos tendo. Eu, como presidente, até nós validamos concílio online
e também orientei situações com respeito a isso. Agora, minha gente, pensem comigo, batismo online. E eu estou agora vendo aqui a Nancy Duzilek, o Noélio. Ô, Noélio, bom te ver. Aí nós tivemos batismo online de um amigo meu, comum amigo de vocês também, aí, mas que eu não concordei. Então, esse colega nosso batista, ele fez um batismo online em que ele ficou numa geografia e ele tinha lá diante dele uma tela que era a prova d'água. E o batizando estava numa outra geografia, na sua casa, com uma tela também à prova d'água. De maneira que, na hora da ministração, esse pastor pegou com as mãos a água e jogou no aparelho. E aí a água caiu do aparelho. E o outro, então, fez como se estivesse recebendo ali e pegou e jogou sobre si. Aí, eu não sei, pastor Vanderlei, se eu posso brincar. Talvez nunca mais eu tenha um convívio com a academia, até por conta aí. Mas eu brinquei com nosso amigo, porque ele errou, na minha visão, 2 vezes, Noélio, em fazer o batismo online e ainda fazer por aspersão. Mas é só uma brincadeira com os nossos irmãos aí e irmãs, a gente não vai entrar nesse mérito da discussão. Mas são situações que estão acontecendo hoje e que nós precisamos trabalhar essa situação, até de casamentos online e tudo mais, tendo um equilíbrio com respeito a essa contextualização midiática, mas que seja sempre o objetivo de atender às necessidades da igreja, de cuidar da igreja, de ensinar a igreja, mas no momento em que o culto presencial é possível, nós temos que estar dentro da igreja, adorando ao Senhor e também nas casas. Eu não sei quanto tempo eu tenho, se alguém puder aí direcionar, quem sabe digitar no chat que aparece aqui, se o meu tempo já esgotou, mas eu queria abordar também que a igreja, no período pós-pandêmico, seus pastores e líderes devem ser excelentes discipuladores. Tem a ver também com essa contextualização. Mas o que a gente observa é uma necessidade a cada dia maior de exercer realmente o discipulado na sociedade, e esse discipulado é um discipulado que aproxima o crente, ele se aproxima do não crente com essa abordagem discipuladora, e ele, então, vai favorecer os relacionamentos. A gente tem dito, o evangelho hoje, muito mais de relacionamentos. A distribuição de folhetos, excelente, que não pare, a literatura, a palavra não volta vazia, ar livre, concentração, o projeto Josué, ou Jericó, que o Dami Ferreira liderou na cidade do Rio de Janeiro há muito tempo atrás, as grandes concentrações evangelísticas, Billy Graham e tal, conferências, a gente não está dizendo que isso não deva mais ser feito, mas o incentivo para que cada membro da igreja faça discípulos, que ele aborde pessoas com essa intenção do discipulado, e assim ele possa cumprir a grande comissão. Por que digo isso? Porque é uma ordem de Jesus. E eu estava analisando, Nancy, a grande comissão, e me perguntei, existe uma parte da grande comissão que é mais importante? E eu descobri que temos uma parte na grande comissão que é mais importante. Nós temos Mateus 28, 19 e 20, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Mandamento missionário. Mas aí, analisando as situações, em alguns momentos, falando mais do nosso contexto batista, a gente se especializou no ID, igreja enviadora. A gente ora, isso é muito positivo. A gente ora pelos missionários, a gente levanta ofertas, a gente envia, mas às vezes os missionários que estão indo não estão fazendo discípulos. E às vezes a gente encontra alguns missionários que se tornam ONG, e não missionários no sentido que estejam discipulando. O evangelho integral,
ele vem com o bem-estar social. Nós temos que ter projetos na área médica, educacional, geração de renda, tudo isso é possível, mas o missionário tem que ser um exímio fazedor de discípulos, com quem ele conviver, e não simplesmente um tecnocrata que leva benefício em algum contexto que ele vá no Brasil ou fora do Brasil. Por quê? A gente vai com o objetivo, ide, vamos enviar. Mas o missionário vai com que objetivo? Fazer discípulos. Batizar é consequência do discipulado. Ensinar também, e a obediência vem na sequência. Mas o ponto principal é fazer discípulos. E eu entendo que nós perdemos o viés discipulador de maneira intencional em algum ponto da história. Apenas nesse tempo que eu tenho, penso que cerca de 8 minutos, eu queria fazer uma definição de discipulado, para que a gente entenda um pouquinho mais. O discipulado, e o exemplo de Jesus, ele desafiou 12 homens para estar com ele, e esses homens andaram com ele, aprenderam com ele, e depois de passar por essa escola de Jesus, eles levaram isso adiante, né? Então, nós temos 3 termos no Novo Testamento que, na minha visão, definem muito bem o discipulado. O primeiro deles é akolotheos. Akolotheos é a tradução de seguir ou seguidor. Akolotheos vem de keleutos. Keleutos significa um caminho. Akolotheos é seguir uma pessoa ou alguém no caminho. Esse termo, referindo-se a discipulado, aparece 56 vezes somente nos sinóticos e mais 14 vezes no Evangelho de João, mediante a sua importância. O significado de akolotheos no discipulado é ir para algum lugar com outra pessoa, acompanhar. Gente, eu e você estamos numa caminhada. Queria tanto ouvir um amém. Eu e você estamos indo para algum lugar. Eu e você sabemos o nosso destino. Nosso destino é a vida eterna. Nosso destino é o céu. A gente está a caminho na jornada da vida para chegar nesse local na eternidade. A gente, no discipulado, vai chamar pessoas para esse caminho com a gente. Vem comigo. Mas por quê? Porque eu estou indo para um lugar bom. Então, se eu estou indo para um lugar bom, me acompanha na caminhada. O grande convite de Jesus, que você lembra muito bem, Jesus convivia com pessoas, encontrava pessoas, e no final da conversa ele dizia o quê? Segue-me, 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 vem comigo, vem comigo. Então, os crentes em todo o Brasil precisam selecionar pessoas do seu convívio para dizer, vem comigo, anda comigo, porque eu estou indo para um lugar e é um lugar bom. O segundo termo é matetês. Matetês é a tradução de discípulo, aluno, aprendiz. Matetês aparece 264 vezes no Novo Testamento. Então, uma definição clássica de matetês é a seguinte: um homem era chamado de matetês ou discípulo quando se vinculava, tem que ter vínculo, a outra pessoa com o objetivo de adquirir o seu conhecimento prático e teórico. Então, essa pessoa se vincula, mas ela tem um objetivo de aprender o ofício. Quem aqui lembra do meio oficial? Quem já ouviu esse termo? Meio oficial. Dá um sinal aí se você já ouviu. Meio oficial pedreiro, meio oficial carpinteiro, meio oficial marceneiro. Eu vi que alguns levantaram a mão aí, porque conhece o termo. No contexto carioca e em outros contextos aí fluminenses, ou mesmo em alguns lugares, é chamado de meia colher. É o pedreiro que não é o pedreiro inteiro, ele é meia colher. Então, essa figura do aprendiz ou do meio oficial é muito clássica para mim. O pai tinha um compadre e ele tinha um menino com 12, 13, 14 anos. O compadre era mecânico. O pai chama o menino e fala assim, quando você chegar da escola, estuda de manhã, você vai almoçar e na parte da tarde você vai aprender a profissão. E o menino era mandado para a oficina do compadre. Quando o menino chegava lá, afilhado, o teu pai já me falou, você vai trabalhar comigo, vai aprender.
solta aquela porca ali. Só que para o menino soltar uma porca no automóvel, ele tinha que aprender qual era a chave adequada para aquela porta, a 916, a chave de grife, a chave de fenda, o que fosse. E ele passava, então, por essa fase do aprendizado, das ferramentas, depois ele desmontava, dali um tempo ele já estava fazendo ajuste, e ele podia, depois de um certo tempo, desmontar um carro e fazer dois, quer dizer, desmontar um carro e montar de maneira adequada novamente. Chega um momento em que o mecânico diz para o aprendiz: abra a sua oficina, você já sabe tudo. O discipulado, meus irmãos e minhas irmãs, é para dar autonomia, é para maturidade, andar com a pessoa para que ela alcance a maturidade e ela se torne apta para fazer o mesmo processo, investindo numa outra vida, levando ao conhecimento da verdade e à maturidade. Então, essa figura é a figura do Matetes. A terceira figura é mimeomai. Mimeomai é traduzido como imitar. Mimeomai deu origem à palavra mímica, e você sabe que a mímica é fazer uma imitação. Mas mimeomai deu origem também a uma palavra que significa para alguns de nós aqui, e para mim também, muita coisa. Quem já ouviu falar de mimeógrafo? Dá um sinal se você já ouviu falar de mimeógrafo, né? Olha aí, nós que somos experientes, os mais novos aí nem ouviram falar, né? Mas o mimeógrafo, ele fazia uma reprodução gráfica. Aquele aparelho, né, de fazer cópias, que ele tinha um tubo, uma prensa, tinha uma matriz, tinha um estêncil, tinha ali o recipiente para a gente colocar o álcool, e aí a gente colocava a matriz, passava no tubo com uma outra folha, e aquela pressão com o álcool transmitia a imagem para uma folha em branco. Quando a gente chegava na igreja, Nancy, com as folhas passadas no mimeógrafo para dar aula na IBD, era o nosso plus, né? Era a nossa mídia mais moderna, né? E aquilo trazia assim uma atenção, as pessoas aprendiam, né? Agora, o que é importante nisso são dois aspectos. Primeiro, fazer as cópias. Eu e você somos cópias. E nós temos que reproduzir outras cópias. Mas a matriz não sou eu. Quem é a matriz? É o Senhor Jesus Cristo. Então, são os cristãos em miniatura. O cristão é o cristãozinho, né? O termo lá, quando a gente pega no contexto da igreja primitiva. Então, a gente quer reproduzir na sociedade outros que têm o nosso estilo de vida. E aí, Paulo é esplêndido. O Paulo, ao falar sobre isso, sede meus imitadores, ele tem essa coragem de dizer, como eu sou de Cristo. Não é sede meus imitadores porque eu tenho dupla nacionalidade, eu também sou cidadão romano. Não é sede meus imitadores porque eu aprendi aos pés de Gamaliel. Não é sede meus imitadores porque eu aprendi na lei, conheço tudo do farisaísmo, do judaísmo. Não. Paulo vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Faz toda a diferença. Nós, líderes, precisamos ter o desafio dia a dia de estarmos vivendo o padrão de Cristo para a nossa vida e chamando outras pessoas para que imitem o nosso estilo de vida. É a grande demanda do discipulado, que as pessoas olhem para nós e possam agir como nós estamos agindo. E eu fecho colocando aqui essa definição de discipulado, juntando esses três termos. O discipulado, portanto, é alguém que obedece o chamado, seguindo a Jesus, aí você tem aqui a conversão, ele se torna aprendiz, que é o aluno, para adquirir conhecimento prático e teórico, buscando imitar o Senhor Jesus em tudo. Discipulado, seguir é relacionamento, aprender é ensino, imitar é a prática da vida. Eu teria muito mais, ou não muito mais, mas um pouco mais para falar, mas eu quero deixar, então, pastor Vanderlei e todos os acadêmicos e acadêmicas aqui, estes desafios, porque entendo hoje que a grande necessidade da nossa sociedade hoje
é que a igreja faça discípulos. Então, a igreja hoje, nós precisamos que os nossos deputados evangélicos, pastor Vanderlei, no Congresso Nacional e senadores, façam discípulos no Congresso Nacional. Os médicos evangélicos façam discípulos dentro dos hospitais, os enfermeiros, os professores, os motoristas, os operários nas fábricas, vivendo o estilo de vida. A gente só vai conseguir transformar a sociedade fazendo discípulos na sociedade. E certamente essas pessoas serão agregadas à igreja por uma obra do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, pastor Vanderlei, Deus abençoe a Academia Evangélica Brasileira de Letras, as ações desta academia, a produção literária tão importante para que a gente consiga transformar o Brasil e também transformar o mundo. Deus abençoe vocês. Amém. Pastor Adilson, muito obrigado. Que alegria ouvir o irmão, seu conhecimento, sua habilidade, sua vivência. Isso tudo nos abençoou muito nesta hora. Gostaria de saber se os confrades desejam fazer alguma pergunta ao pastor Adilson, alguma colocação em relação ao que foi apresentado. Está em ordem. É um momento oportuno. Alguém deseja fazê-lo? Foi muito esclarecedor. Irmã Eliude, Sim. por favor. Não, pergunta não. Foi muito bom, muito esclarecedor a palavra dele e aprendemos bastante, principalmente sobre o discipulado, né? Muito interessante. E para a igreja pós-pandemia teve muita novidade. E, pastor Vanderlei, eu gostaria de apresentar um livro meu que foi lançado agora. No final, eu vou dar a É oportunidade. possível? Ao termo, na parte final, eu darei a oportunidade. Tá ok? Mas agora é o momento. Alguma observação, alguém queira fazer, alguma pergunta? No final, eu darei a oportunidade à senhora, irmã, tá bom? Se não... Tá certo. Tá ok? Ok. Sim. Pastor Vanderlei, me ouve? Ouço, estou ouvindo. Por favor, pastor. Ouvindo e confrade Noélio, por favor. Estou ouvindo. Então, diante da exposição do pastor Adilson, eu fiquei pensando em desdobrar o texto, fazer através das redes sociais. A pandemia pode liderar esse movimento. 100% tem acesso às redes sociais. Seria uma forma de a gente dar prosseguimento a essa palestra, a esse tema tão bem explicado, tão bem explicado, tão bem apresentado. Eu gostaria de falar com o confrade Noélio. Eu não sei se os demais ouviram. Parece que eu estou ouvindo com dificuldade. Pastor Adilson, ouviu? Eu ouvi parcialmente, salvo engano, seria alguma coisa para utilizar as plataformas de mídias, né? Pastor Vanderlei? Sim. Sim, Manassi. Normalmente, eu sou secretária, então tenho anotando todos os detalhes. Certo. Normalmente, a gente pede aos preletores para mandar a parte escrita, porque a gente anexa na ata e isso vai para o site da academia. Aí todos têm acesso. Aí estou pedindo ao pastor Adilson e eu também a pastora Cir, tá bom? Os dois. Tá ok?
a solicitação para que os irmãos enviem o conteúdo para a secretária, nossa diretora secretária, irmã confreira Nancy Duzilek. Não sei se a irmã Nancy vai entender os meus alfarrabos. Mas se pesquisa no computador, fica mais fácil. Porque ele não está... Eu tenho um esboço, mas ele não está desenvolvido todo aquele conteúdo, né? Mas nós Apesar gravamos. que eu estou vendo, a reunião está gravada, né? Nós gravamos também, Mananci, para encaminhar para o site da ELB. Tá ok? A mensagem foi gravada. Mas aí o pastor Adilson puder encaminhar para a senhora vai ajudar. Tá ok? E também o pastor Assir, nosso querido pastor Assir. Pastor Noélio, tivemos dificuldade em ouvir o irmão. Eu não sei, alguma coisa com a sua internet, não sei, mas foi... Sim, eu estou numa região do interior. Está cortando. Está cortando bastante, está difícil de ouvi-lo. Tá. Estou numa região... Que pena, que pena. Eu vou escrever no chat. Ok, meu amigo. Valeu. Meus irmãos, nós, nesse momento, teremos um momento especial de gratidão a Deus pela vida do nosso saudoso confrade Almir dos Santos Gonçalves Júnior. O nosso confrade atuou em nossa academia com destaque, com relevância, pôde realizar um trabalho primoroso. Ele descansou no Senhor e nós lamentamos a sua partida, mas somos gratos a Deus porque o Senhor cuidou dele, o recolheu à sua presença, e em tudo nós tributamos ao Senhor gratidão. Mas a academia não poderia deixar de registrar, não é, uma homenagem, fazer uma homenagem à sua memória. Eu gostaria de ouvir a irmã Nancy uma palavra, ela acompanhou mais de perto, e a acadêmica Ruth Peçanha também acompanhou bem de perto. Nós estamos iniciando aí, caminhando para o encerramento, mas precisamos fazer esse momento, registrar com carinho, com gratidão a Deus, nosso reconhecimento, nosso respeito à memória do nosso ilustre confrade Almir dos Santos Gonçalves Júnior. Irmã Nancy. Lamento profundamente a passagem do irmão Almir, um líder que foi muitos anos membro da nossa igreja Batista Itacuruçá, diácono, muito organizado, muito competente, muito cuidadoso, muito batista, muito crente. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Almir, do doutor Almir, e da sua esposa, suas filhas. E foi realmente uma passagem que a gente lamentou bastante. Eu estava sofrendo há algum tempo, não foi Covid, né? Foi um problema de outra doença, mas o pastor fez um culto online para que todos pudessem falar também e agradecer a Deus a vida desse homem de Deus. Eu lamento muito e vou lembrar sempre dele porque ele sentava 2 ou 3 bancos atrás de mim na igreja e quando a gente começava a cantar, você podia ouvir a voz dele sozinho, naquela 200 pessoas cantando, mas você escutava a voz do doutor Almir. Então, isso aí eu não vou esquecer porque marcou a minha vida. Né? Então, é uma coisa muito gostosa de lembrar. E também na academia, sempre muito atento, muito cuidadoso com detalhes da academia. Então, eu chegava cedo e saía bem tarde para deixar tudo direitinho, sem nenhum furo. Muito cuidadoso com detalhes. Admirava demais o irmão Almir, mas Deus o levou e ele está muito melhor do que nós. Obrigada. Amém. Louvado seja Deus pela memória do irmão Almir, que continue ela sendo abençoada entre nós. Eu não sei se a nossa confreira Ruth Viana está, ela acompanhou bem de perto a família, passava para nós as informações, e gostaria que ela desse uma breve palavra sobre o doutor Almir Gonçalves Júnior. Irmã Ruth?
A senhora nos ouve? Não, não está sendo possível, mas ela acompanhou. Agradecemos à irmã Ruth a atuação junto à família. Alô? Sim, irmã Ruth. Eu sou a Ruth Salviano Almeida. Ah, sim. Eu sou outra Ruth. A outra... irmã Ruth Salviano. Que esteve atuando lá junto à família foi a irmã Ruth Peçanha, não é? Mais uma alegria. A Ruth Peçanha está aí, pastor. Só não está o microfone aberto. Mas a irmã Ruth Salviano, um prazer imenso, né, ouvir a voz da senhora. Então, meus irmãos, a carta de notícias os irmãos receberam. E eu vou apenas destacar o planejamento para a celebração dos 60 anos da nossa academia. Vai ser em outubro de 2022, mas nós já estamos trabalhando o planejamento e na próxima reunião de diretoria nós vamos já tratar de assuntos sobre a questão do planejamento dos 60 anos. A academia está trabalhando aí a solução de problemas, não é, financeiros que vêm desde 2017, mas graças a Deus temos atuado, a diretoria tem atuado, os irmãos têm colaborado, ofertas estão chegando, os amigos da ELB, porque esperamos em Deus levantar esses recursos para saldarmos a dívida até abril. Está sendo um desafio grande. Com a atuação da nossa secretária nos ajudando, nós estamos aí fechando neste mês os compromissos deste ano. Nós vamos, nesta semana, se Deus quiser, amanhã, nós vamos concluir todos os acertos do mês e também do ano. Em sorte que as pendências vão ficar até 2020. 2021 nós estamos lutando para deixar tudo quitado e, se Deus quiser, isso será feito até amanhã. Quero pedir aos irmãos que estejam orando, não é, para que Deus nos abençoe, levantando, não é, beneméritos, amigos da ELB, para fecharmos aí esse compromisso financeiro que temos até o dia 10 de abril, para que tudo isso seja quitado. Os irmãos vão encontrar na carta de notícias também as informações sobre as predições, não é? Vamos divulgar temos já todos os devocionalistas do ano 2021, já tudo certo, definidos, e também os irmãos que vão, os palestrantes, nós também vamos fechar isso essa semana, se Deus, próxima semana, e vamos divulgar no grupo da ELB para que todo mundo esteja agendando e para que tudo esteja bem definido. De sorte que solicitamos o empenho dos irmãos, a dedicação, e nós esperamos que a nossa ELB vença essas dificuldades e que isso seja rápido. É o desejo do nosso coração, vamos trabalhar nessa direção. Eu não sei se... Vamos ouvir aí, nesse momento de encerramento também, a nossa irmã Eliude com o lançamento do seu livro. Não sei se outro confrade, outra confreira deseja fazer isso, mas esse é o momento. Irmã Eliude, acadêmica Eliude. Sim. Boa noite a todos. Eu não estou me vendo, mas estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Estão ouvindo, não é? Estou ouvindo, sim. Tá bem. Eu estou muito feliz por participar dessa nossa primeira reunião, nossa abertura do ano, e gostaria de apresentar o nosso livro, eu não sei se está dando para ver aí, Ensinando a Criança no Caminho. Está dando para ver? Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo.
estamos sim, estou ouvindo. Está vendo o livro? Sim, eu estou ouvindo, não sei se... Ok, Sei. pode aproximar um pouquinho mais da câmera, por favor. Aí, Pronto, esse livro é Ensinando a Criança no Caminho, é uma orientação para pais, líderes e professores cristãos. E ele traz também, é um livro que tem como objetivo orientar os pais, professores cristãos, quanto à educação cristã da criança. O livro, além de oferecer conselhos práticos, mostrando o papel da igreja em relação ao ensino bíblico, traz uma conversa franca com os pais sobre a disciplina, o culto doméstico, a influência da mídia eletrônica, entre outros. Temos também nesse livro trabalhos de peças jograis, poesias, música, para as mais diversas ocasiões de comemorações nas igrejas, numa linguagem universal para qualquer denominação, e comemorações de Dia das Crianças, das Mães, dos Pais, da Bíblia, da EBD, missões, Páscoa, Dia do Pastor, e por aí vai. Hinos na partitura. E ele tem como prefaciador o nosso querido confrade Noélio Duarte. Noélio já viu, já leu e fez com muita alegria, recebi o prefácio das mãos do nosso confrade Noélio. Muito obrigada a todos, e eu vou enviar um exemplar para a biblioteca da Academia. agradecemos e parabenizamos a Ilustre Confreira pela produção acadêmica e este livro que ele realmente cumpra a finalidade de abençoar o povo de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado e parabéns. O nosso querido confrade Noélio, ele está apresentando uma saudação ao nosso sodalício e desejando as bênçãos de Deus sobre todos e da reunião, e está sugerindo o desdobramento desta conferência em outra, e com o tema Fazei discípulo através das redes sociais. Como utilizar essa ferramenta para progredir, para prosperar para o reino de Deus. Está lendo aqui? Esta é a sugestão e nós vamos encaminhar para a reunião da diretoria. Agradecemos de coração. A nossa próxima reunião será no dia 7 de abril, às 14 horas. 7 de abril, a nossa próxima reunião. Esperamos a participação de todos, não é? Na reunião de 7 de abril, às 14 horas. Meus irmãos, nós encerramos aqui a nossa pauta. Não sei se alguma observação por parte dos queridos confrades, confreiras, mas este é o momento. Se alguma observação, eu gostaria de ouvir, porque vamos logo caminhar para o encerramento. Pastor Damir, confrade Damir Ferreira, o senhor tem a palavra, uma alegria ouvi-lo. O senhor pode abrir o microfone? Ok? Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo agora. Está ouvindo? Ok. Por favor. Eu queria só anunciar que está na editora meu livro de sermões, 1.520 sermões, com 1.130 ilustrações nos esboços. Vai sair em 4 grossos volumes. Está na editora Z3 Ideias, dentro em breve estará circulando. Amém. Que maravilha, parabéns. 1.520 sermões. Maravilha. Expandidos, esboços expandidos. Um dos volumes será só sobre sermões ocasionais, 450 sermões ocasionais. Maravilha. Parabéns, ilustre confrade. Satisfação, que bênção. Que maravilha. Parabéns mesmo. Pastor Vanderlei. Por favor. Só um minuto. Sim. Nosso livro foi lançado pela editora Lopes, é do pastor Jamiel Lopes, e vai ser lançado pela internet. Então, quem quiser adquirir,
Ensinando a Criança no Caminho, Eliud Marques, pela editora Lopes. Ok. Depois a senhora pode encaminhar para a nossa secretária, irmã Alexandra, e nós, Sim. então, vamos colocar, não é, no grupo da ELB para que todos tomem conhecimento. Tá ok? Muito obrigada. Muito Nada, obrigada. minha irmã, de nada. Que alegria. Um abraço para todos. Vamos, então, quero agradecer a participação do acadêmico Assir Júnior. Muito obrigado pela atuação, participação nesta noite entre nós, nos abençoou muito. Quero agradecer também de coração ao nosso querido presidente, pastor Adilson Santos. Foi uma honra ouvi-lo, prazer imenso tê-lo conosco, muito nos abençoou, e a sugestão do acadêmico Noélio será encaminhada à diretoria. Muito obrigado. Quero agradecer também ao pastor Hugo pela participação musical, por ter nos ajudado aqui. Quero agradecer ao pastor Elton Pinto, que tem colaborado, participado, e a gratidão do coração a esse colega, pastor Elton, pela colaboração. E agradecemos também ao irmão Natan Cabral, que viabilizou tudo aqui para que pudéssemos ter esta reunião na parte de informática, internet, tudo aqui foi com o Natan. Ele é um pequeno grande, não é? Um pequeno grande homem. Prazer imenso, Natan. Deus abençoe o irmão, foi uma alegria, uma alegria. Vem cá, Natan, para que o pessoal te veja. É esse rapaz aqui, olha, que viabilizou tudo para mim, ó, aqui hoje, olha, esse moço aqui, ó. Pode baixar um pouquinho aí, esse é baixa mais um pouquinho, aí, tira aí a máscara um pouquinho, o pessoal te vê. Esse, ó, gratidão do pessoal. Natan é uma joia aqui da igreja, é um rapaz de ouro, e eu dou graças a Deus pela vida dele. E socorre todo mundo aqui, inclusive a mim. É o Natan. É o Natan, quando as coisas apertam, a internet é com ele, aqui faz acontecer. E tudo hoje aqui foi, graças a Deus, pela atuação do nosso querido Natan. Deus abençoe os irmãos, nós vamos orar, não é? Vamos orar, vou pedir a acadêmica Ruth Salviano para orar, e depois o acadêmico Damir Ferreira. E esses irmãos queridos vão nos dirigir em oração, agradecendo pelo encontro, pela abertura do nosso ano, deste ano sociocultural, pedindo as bênçãos de Deus. Nós estamos ainda nessa modalidade online, mas confiamos no Senhor que as coisas vão caminhar, e nós, atentamente, com cuidado, vamos seguindo aí os protocolos, preservando a nossa vida, a vida dos outros. É um momento especial para a gente se adequar, se adaptar e encontrar alternativas para melhor servir e abençoar o reino e os nossos irmãos que convivem tão de perto conosco. Uma honra presidir esta casa e presidir essa primeira reunião. Agradecemos a Deus pela vida do acadêmico Martim Lutero, que presidiu no ano anterior, no biênio anterior, agradecer pelos que já fizeram isso e agradecer pela colaboração e participação dos irmãos. A ELB avançando para a glória de Deus, para o progresso do reino, é o desejo sempre do nosso coração e é o empenho de cada um de nós. Muito obrigado mesmo aos irmãos e obrigado aos que nos abençoaram hoje, trazendo a nós a palavra do Senhor. Vamos orar com esses dois queridos irmãos, a nossa confreira Ruth Salviano e o confrade Damir Ferreira. Oremos. Ó Pai querido, nós somos-te gratos, Senhor, Amém. por tantas misericórdias, Amém. por tantas bênçãos que o Senhor nos concede. Pai, nós estamos enfrentando um tempo difícil, como nunca passamos, mas o Senhor nos conhece. O Senhor conhece a sinceridade do nosso coração e na sua misericórdia, Senhor, o Senhor nos dá o bálsamo. Esteja com cada pessoa sofrendo neste momento, com cada família enlutada, ó Deus. Tem misericórdia do nosso país e de todo mundo, que possamos nós, como cristãos,
sermos pacificadores, sermos bênçãos, sermos faróis, e que nós possamos realmente fazer a luz de Cristo brilhar. Fica com cada um de nós. Abençoa a academia, Senhor, esteja cuidando de cada detalhe da situação financeira, de tudo que precisa ser resolvido. Concede a tua bênção. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Ó Senhor, nós te agradecemos também por esta reunião, pela presença de confrades e confreiras, homens e mulheres que escrevem para a glória do Senhor, para eternizar a tua palavra. Ó Senhor, eu quero te agradecer pela vida do confrade Almir Gonçalves Júnior, homem dedicado ao teu trabalho desde a sua infância. Ó Senhor, sabemos que ele está com o Senhor na glória. Agradecemos-te pela vida de todos os componentes desta academia, pela sua diretoria. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha suprir as nossas necessidades para que esta instituição prossiga cumprindo o seu programa de produzir literatura para o teu reino. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. A nossa reunião está encerrada. Nossa gratidão, nosso carinho e o abraço a todos os confrades e confreiras. Deus abençoe. Até o dia 7 de abril, nossa próxima reunião. Um abraço. Deus abençoe os irmãos. Pastor Vanderlei. Satisfação. Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. A todos. Boa Amém. noite. Boa noite. Deus abençoe os irmãos. Um abraço. Pastor Vanderlei. Sim, irmã Nilde. Eu quero agradecer ao senhor, né? Pela festa que nos concedeu no aniversário da nossa academia, não é? Lá aí no Rio de Janeiro, na sua igreja, né? É verdade, foi. Foi um prazer receber a academia aqui, foi uma alegria. Muito lindo. Muito, e a minha caneca está aí, olhando para ela todo dia. Que beleza! E agora, no dia 29, vai ser o aniversário da acadêmica Antonieta Rosa, dia 29. Aniversário de 80 anos, vai ser uma festa e a academia vai ser representada pelo acadêmico Anderson Caleb, vice-presidente. Vai ser na igreja, né? Vai ser na igreja... meu Deus, a igreja, onde ela é membro, a igreja dela. Eu vi o convite. Exatamente. Vamos orar por ela para que Deus possa abençoá-la sempre. Prazer imenso, irmã Eliude. Deus abençoe a senhora. Felicidades. Amém. Um abraço. Tchau, tchau. Pode.